Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Como é que passaram da semana? Foi bem? Então, graças a Deus, nós temos mais um sábado para estarmos aqui adorando ao nosso Deus e aprendendo mais da sua vontade para a nossa vida. Amém? Irmãos, o tema que nós vamos aprender hoje, ele está lá no livro do profeta Isaías. O título é: Em quem está a sua confiança? Em quem você confia? Onde está a sua esperança? O livro de Isaías, o capítulo é o 20. Então, hoje, nós vamos ser, eu acredito que mais breves, mas apesar de ser um capítulo pequeno, ele tem muito a nos ensinar. E é interessante, eu já passei nesse capítulo algumas vezes no ano bíblico, né, que a gente passa. E aí, parando para analisar ele dessa vez, eu peguei alguns detalhes que eu não tinha pensado das outras vezes que eu li. Eu falei, gente, olha que interessante. E aqui, irmãos, esse pequeno capítulo, ele vai falar sobre onde estava a confiança do povo de Israel nesta época. Onde estava a confiança do povo de Judá nesta época. E eu fiquei assim, nossa, eu não tinha parado para pensar nesse detalhe. Então, assim como eles, naquela época, nós também vivemos em uma época em que em alguma coisa a gente confia. A gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente pode se pegar pensando, o mundo ele está de mal a pior, certo ou errado? Está de mal a pior. Você olha, por exemplo, a nossa sociedade, a decadência moral, lá em cima. Você olha para a nossa sociedade, a criminalidade está aumentando. Você liga a televisão, meu amigo, eu não consigo nem assistir jornal mais. O tempo todo, aconteceu um desastre ali, é um assalto disso, matou fulano desse jeito, matou ciclano daquele jeito. Aí você olha a natureza, aquela ventania que teve no Rio de Janeiro, né? Eu nem assisto, mas eu cheguei na casa da irmã esses dias, né? Quinta-feira, né? E ali estava passando no jornal a ventania, eu fiquei assustado com aquilo no Rio. Caindo os trem, arrastando as coisas, derrubando em cima das pessoas. E, gente, mas olha que situação. A gente olha para a política, não precisa nem imaginar coisa boa, né? A gente não consegue imaginar, na verdade. Porque o homem em si, nós temos o coração já voltado para o que é mal, para o que é perverso. A gente vê a corrupção, a degradação, tudo vem lá de cima. E aí a gente olha assim, gente, qual a esperança que a gente tem se olharmos para esse mundo? Tem gente que às vezes olha para esse mundo e pensa assim, eu acredito que um dia um presidente que vier, diferente dos que estão aí, que não tem envolvimento, não tem um passado ruim, ele vai conseguir fazer algo bom e o país pode caminhar diferente para outro lado. Às vezes a gente está no trabalho, a gente pensa assim, eu penso em ser promovido, eu penso em ter algo melhor, penso em uma estrutura. Mas e aí? Onde está a nossa confiança? Será que está no dinheiro? Será que está na profissão? No governo? Será que num bom plano de saúde? Quando a gente fala de saúde, tem gente que confia em um bom plano de saúde. Quando eu comportava, eu lembro que as pessoas falavam assim, eu tenho plano de saúde já. Não se preocupa não, a gente vai conversar um pouco sobre saúde. Não vai interferir no plano de saúde que você já tem, não. E no final eu reforçava, gente, o melhor plano de saúde que nós temos é o nosso estilo de vida. É o cuidado que a gente faz no dia a dia. Porque o plano de saúde, ele vai cuidar de quê? Fazer um check-up, saber se você está bem, se tem alguma doença, vai buscar corrigir, não é verdade? Através das cirurgias, etc. e tal. Mas ele vai cuidar, eu costumo dizer, da doença. Ou acompanhar se você tem a saúde. Mas o verdadeiro plano de saúde, ele é o quê? É nós que fazemos no nosso dia a dia, nosso cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida.
Então, assim, tem gente que confia, vou fazer um bom plano de saúde, mas aí não cuida da saúde. Vai valer alguma coisa? Tem gente que tem muito dinheiro, morre de infarto, dá tempo nem de chegar no melhor hospital. Ou, às vezes está no melhor hospital, morre de câncer e tal. Então, assim, não é o plano em si que vai salvar a gente. E tem gente que confia, a sua confiança está em amigos, na influência, na sua inteligência, na sua capacidade. Mas esse pequeno livro, irmãos, quer dizer, esse pequeno capítulo, com 6 versos, ele nos orienta exatamente, assim como orientou o povo de Judá naquela época, para onde nós devemos direcionar a nossa confiança. Amém? Amém? E nós vamos aprender sobre isso agora. Capítulo 20, o verso 1, começa dizendo: No ano em que Tartã, enviado por Sagã, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou, e a guerreou. E fez o que com ela? E a tomou. Então, nós estamos aqui no contexto histórico, falando aproximadamente ali do capítulo, quer dizer, do ano 711 a.C. Tartã, aqui falado, ele era o general da guerra do rei da Síria. E ali ele foi enviado para guerrear contra essa cidade, Asdod. Ele foi lá, obedeceu, tomou essa cidade na guerra. E há um ponto interessante, irmão, pelo contexto desse livro aqui, nesse momento, esse povo de Asdod, eles confiavam, eles estavam cativos da Síria, mas eles passaram a fazer um pacto com o Egito e passaram a confiar no poder de guerra do Egito. Mas ali, quando a Síria viu que aconteceu aquilo, eles fizeram o quê? Vamos retomar. Eles fizeram guerra contra Asdod e ali eles conseguiram vencer. E nesse contexto, nesse exato momento, o Senhor aproveita a oportunidade, chama o servo dele, o profeta Isaías, e manda uma lição muito importante para o seu povo, para Israel, exclusivamente ali para Judá. E o que ele traz nesse momento? Olha o verso 2, o que diz? Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Tem alguém que tem uma tradução diferente quando fala despido? Indo despido, tem alguma outra tradução? Hã? Passou a andar nu. Olha a tradução dela. Passou a andar nu, né? Então, irmãos, olha só como a metodologia, né? Metodologia de Cristo de ensinar algumas coisas para o povo de Deus. Ele pega o profeta no momento que Asdod foi destruída, e ele pega o profeta e diz: aqui, você vai retirar a sua roupa de profeta. Naquela época eles andavam com um roupão por cima, e nos comentários da igreja, no comentário bíblico, fala que era tipo pano de saco. Mandou tirar, mas ele passou a andar aí para a cultura e estava andando despido, sem a roupa oficial de sacerdote ou de profeta. E, além de nu ou despido, ele andou como? Descalço. Olha só o que Deus tenta trabalhar. Nem sempre, irmãos, nós entendemos os métodos de Deus. Quando a gente olha para essa realidade, imagina um profeta despido, nu, como que o povo deve ter reagido? De cara, espanto, né? Opa, mas como assim? Um profeta andando despido? Deus, irmãos, ele tem alguns métodos que é muito diferente, é loucura, né, para o mundo, como a gente já viu aqui algumas vezes. Assim como quando ele mandou Noé construir a arca.
Nem chovia naquela época. Como que Deus manda o seu servo construir uma arca e anunciar que vem o dilúvio? Olha que loucura. Devaneio da cabeça do povo, pode pensar quem não está com Deus. Porque a sabedoria de Deus é loucura. Imagina hoje a gente pregar que um dia esse mundo vai ser destruído com fogo e enxofre. É loucura também. Então, mas Deus pega esse exemplo bem diferente e manda ele fazer. E ali, irmãos, continuando no verso 3, Deus então explica. Assim como Isaías, então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Eu vou continuar lendo até o final e depois a gente retoma aqui alguns pontos. Mas o verso 4 diz: assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para vergonha de quem? Do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança. E por causa de quem? Dos egípcios, que era o quê? A sua glória. Olha o nível que estava o povo de Israel. Os moradores desta região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles a quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, ou seja, para quem corremos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Então, olha a metodologia que Deus pega para ensinar o povo naquela época. Veio a guerra, o Senhor aproveitou, opa, o povo não está mais confiando em mim. Eu vou ensinar uma lição para eles. Pegou o profeta, colocou ele naquela situação. E quando Deus coloca ele naquela situação, quando as pessoas olhavam para Isaías passando pela cidade, não entendia. E a primeira pergunta que eu imagino que eles poderiam pensar era: por que, profeta? Por que o Senhor está andando assim? Poderia ter outras perguntas, né? Mas essa é uma pergunta óbvia, né? O porquê é logo uma das primeiras perguntas. Por que o Senhor está assim? E ali o profeta aproveitava a oportunidade para fazer o quê? Fazer o ensinamento que Deus tinha passado para ele. Aqui, vocês estão confiando no lugar errado. Vocês estão pondo a confiança de vocês no Egito, na Etiópia. Mas Deus está dizendo que vocês precisam abrir os olhos, porque não é eles que vão salvar vocês. E ali, Deus aproveitou durante 3 anos, aqui a Bíblia diz que o profeta andou nessas condições. Não necessariamente quer dizer que ele andava 24 horas, mas sempre que ele aparecia nessa situação. E aí aproveitava-se a oportunidade para testemunhar. Voltem os seus olhos para confiar em Deus, e não no ser humano. E aqui a gente já fica, se a gente for pegar uma lição para a gente. Será que a gente está confiando plenamente em Deus para o que a gente quer na nossa vida? Será que a gente está confiando? Eu vou fazer uma faculdade. Quando eu estiver formado, aí pronto. Aí a pessoa já é formada, eu vou dar o meu melhor, vou fazer uma pós, ou eu vou buscar me dedicar para eu ser... Esqueci o termo agora. Destaque, exatamente, eu vou ser chamado para uma... reconhecido, eu vou ser uma profissão ainda melhor dentro da minha função, eu vou avançar no plano de carreira. Será que eu confio em amigos, em o dono de uma empresa? E às vezes a gente faz isso.
A gente deixa de confiar em quem de fato pode nos salvar e passa a colocar a nossa confiança eu posso dizer, um galho de árvore que já está, qualquer momento pode o quê? Cair, a gente vai estar em maus lençóis. Então, irmãos, o profeta passou 3 anos fazendo essa profecia, orientando o povo, alertando para que eles ficassem atentos para confiar no Senhor. E nós temos o mesmo convite. Quando isso aconteceu, o povo com certeza lembrou: opa, a gente estava confiando em um braço humano, em um poder humano, mas não era ele quem ia nos salvar, era Deus. E aqui é engraçado que o capítulo ele termina com uma pergunta, né? Como, pois, escaparemos nós, se aqueles a quem a gente confiava não pôde nos livrar? Não pôde. Isso também se dá principalmente, irmãos, na questão de dificuldades. Às vezes a gente está confiando em coisas humanas, aí vem as lutas, os desafios. Aí quando vem, a pessoa às vezes perde o emprego. Aí o que acontece? Aí ela às vezes atenta, opa, eu estava confiando errado. Eu tenho que confiar em Deus. Às vezes é uma doença, um diagnóstico difícil, uma decepção. Alguma coisa que a gente estava... Assim, não que a gente deva viver largados, sem planejar, sem traçar uma meta, um objetivo. Mas nós temos que ter isso muito claro, que quem vai conduzir tudo isso é quem? Deus. Os homens fazem os planos, né? Mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Exatamente. Então, irmãos, isso se aplica também para os últimos dias. Nos últimos dias haverá somente uma falsa sensação de segurança, né? O que a Bíblia diz? No final dos tempos, quando clamarem por paz e segurança, então sobrevirá o quê? Repentina destruição. Então a gente deve confiar completamente em Deus. Aqui tem uma ilustração interessante que fala o seguinte: o menino atravessava uma ponte de corda com o pai. O vento começou a balançar a ponte. O pai disse: filho, segura minha mão. O menino respondeu: não, pai, segura o Senhor a minha mão. E o menino perguntou, o pai perguntou: e qual a diferença? O menino então respondeu: se eu segurar a sua mão e eu sentir medo, eu posso soltar. Agora, se o Senhor estiver segurando a minha mão, eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar cair. Aqui, irmãos, nós temos a aplicação de onde nós devemos confiar. Sabe aquele texto que fala assim, ó: maldito o homem que confia no outro? É Jeremias 17, 5 ao 7. Vamos abrir ele rapidinho? 17, o verso 5 e depois o verso 7. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. Esse texto, irmão, ele se aplica principalmente no quesito de salvação. Eu não devo confiar a minha salvação na minha esposa. Igual o irmão pregou aquele dia lá na igreja, né, irmão Martins? Tudo o que ela fizer, a salvação ela é individual. E vice-versa. Ela não deve confiar a salvação dela em mim. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, maldito é o homem que confia no homem, não quer dizer que eu não posso confiar no meu irmão, em outras coisas da terra. Não posso deixar de confiar na Cida, no irmão Tiago. Não é isso. É não confiar para a salvação. Por quê? Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o próprio Deus. Nós temos o Espírito Santo à nossa disposição para nos orientar.
Então a gente tem que buscar diretamente de onde? Da fonte. Então, irmãos, o convite de Deus hoje para todos nós é esse. Que nós possamos depor a nossa confiança em quem de fato pode nos salvar. E quem que pode nos salvar? O único. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Amém. O meu desejo para todos nós nessa manhã é que a gente possa entregar a nossa confiança em Deus. Porque todo mundo pode falhar. Todos nós somos pecadores, somos falhos, podemos cair, pode ser a pessoa mais estimada que seja, mas é carnal. E pode cair. Agora, quando a gente confia no Senhor para a nossa salvação, a gente pode ficar em paz, porque nós seremos felizes, né? Amém? Querido Deus e eterno Pai, esse momento, essa reflexão, ela nos ajudou a colocar a nossa confiança inteiramente no Senhor. Independente de qualquer coisa, qualquer situação, a mais difícil possível que possa acontecer na nossa vida, nós podemos e devemos ter a certeza de que nós temos um Deus que quer que a gente nos entregue e confie inteiramente nos seus braços todo-poderoso. E o Senhor pode nos socorrer e nos livrar de toda e qualquer situação. Que a gente possa, Senhor, acima de tudo, primeiro buscar o Teu reino, a Tua justiça. E nós sabemos que todas as demais coisas elas serão acrescentadas. Nos ajude a confiar no Senhor. Apesar dos pesares, nós sabemos que todas as situações que nós passarmos, nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nos ajude, Senhor, aumente a nossa confiança no Senhor, que a gente possa confiar, entregar e descansar no Senhor. Nos salva para o Teu reino, perdoe as nossas falhas e os nossos pecados. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.